Buenas! Nesse vídeo a gente vai falar de uma coisa chamada drag along. Que bicho é esse? Na verdade, em outro vídeo a gente já falou do tag along. Tag along é um direito que o acionista tem de vender as suas ações quando, por exemplo, os acionistas majoritários estão vendendo as suas ações, tá certo, para outra empresa, e a empresa que está adquirindo, ela, graças ao tag along, ela vai ser obrigada a comprar as ações dos acionistas minoritários conforme a regra. Este é o tag along. Então, o tag along é um direito dos acionistas. O drag along, como o próprio nome diz, drag, quer dizer, ele draga, ele puxa, tá certo? Ele já é um direito, é uma obrigação. Então, ela é uma obrigação de acionistas minoritários, normalmente esse é o caso, é a obrigação dos acionistas minoritários venderem as suas ações quando os acionistas majoritários resolverem vender as suas ações, no caso, por exemplo, de uma fusão, uma aquisição. E isso é feito justamente, o drag along pode parecer até algo assim ruim, mas isso é feito, e é uma cláusula que é colocada para os acionistas, não é com uma arma no pescoço, tal, com uma faca, tal. Isso é colocado, isso é uma discussão entre os acionistas. Inclusive, vou mostrar para vocês, é formado um acordo de acionistas, onde os acionistas minoritários, assim como outros, aceitam esse tipo de cláusula. Mas ela é para viabilizar certas operações, porque às vezes uma empresa quer comprar a outra, só que aquela que está vendendo, ou a empresa que é alvo, ela tem acionistas que, por exemplo, são minoritários, têm uma participação pequena, mas falam, não quero vender. Só que a empresa que quer comprar, ela quer comprar tudo, ou ela quer comprar uma fração muito grande, que só dos majoritários não permite. Então, o drag along permite esse tipo de transação seja realizada. Então, ela pode parecer um pouco agressiva para alguns, mas não é. E, na verdade, é algo negociado, acordado e tal. E muitas vezes ela é benéfica para os acionistas minoritários também, porque os majoritários, se eles estão vendendo suas ações, normalmente eles estão vendendo uma condição muito boa. Então, os minoritários, eles vão ser arrastados, eles vão ser dragados junto com uma condição muito boa também. Então, não é de todo ruim. Claro, pode ter minoritários que vão contra isso, mas já foi fechado o acordo. Tanto que, se eles não aceitarem, vai ter algumas repercussões judiciais aí, até porque eles aceitaram o acordo feito entre os acionistas. Então, vou mostrar um exemplo, mas principalmente, drag along e tag along, eles são similares. Só que o tag along é um direito que os acionistas têm, os acionistas minoritários têm, para vender as suas ações se eles quiserem, por exemplo, numa operação de fusão e aquisição. Dá uma olhada no vídeo sobre que a gente explica o tag along detalhadamente. E o drag along é uma obrigação. Então, os minoritários são obrigados a vender as suas ações se os majoritários assim desejarem numa operação que eles estão vendendo as suas ações numa fusão, aquisição, nos termos que são previstos no acordo dos acionistas. Por isso, é importante, você está entrando numa participação de uma empresa ou está montando sua empresa e alguém resolve sugerir essa cláusula, tenha noção quais são as condições. Então, vamos ver dois exemplos aqui. Olha aqui, esse aqui, tanto os dois arquivos que eu vou mostrar, os dois acordos, eles vocês podem encontrar na internet, então, até porque empresas listadas na B3 têm que colocar publicar os acordos entre acionistas. Repare o seguinte, aí no começo, que tem empresas de private equity, então esse é um tipo de cláusula que empresas de private equity costumam colocar nos acordos acionistas, quando elas vão fazer um investimento numa empresa. Por quê? O negócio do private equity ele entra hoje numa empresa, investindo, transforma, para depois vender aqui no futuro por um valor maior que ela entrou. Então, na cabeça do investidor do fundo de private equity, ele investe aqui para sair aqui no futuro. Então, ele já tem essa perspectiva aqui, que pode vender suas ações aí no futuro, e muitas vezes ele pode ser obrigado a vender não somente as ações dele, mas
a empresa adquirente, aquela que vai comprar, ela pode falar assim, eu não quero levar só a sua participação, quero levar tudo, ou uma parte, assim, 70%, 80%, assim por diante. E aí você vai ter que forçar os outros, então, obrigar os outros, então, dragar os outros, e aí você exerce o drag along. Então, é muito comum dentro do mundo de private equity. Então, vou descer aqui, não vou percorrer tudo, quem quiser procura depois ainda. É só entrar no Google, porque eu busquei no Google. Então, tá aqui, ó. Primeiro, quero chamar a atenção para vocês, de vocês, dessa daqui, ó. Essa primeira aqui, ó, a cláusula sexta aqui, que é a cláusula do tag along. Então, vejam, no acordo de acionistas, eles colocaram o direito de venda conjunta, o tag along, dentro do acordo, que a gente já discutiu. E logo abaixo, eles colocaram esta outra cláusula. Então, a cláusula seguinte é a cláusula da venda conjunta, então, da obrigação de venda conjunta, que é o drag along. Então, o tag along é o direito de venda conjunta e o drag along é a obrigação de venda conjunta. E é interessante que aí eles colocam todas as regras aqui, falando, tem que ter uma manifestação, então não vai chegar amanhã, você tem que vender suas ações. Não, tem que ter uma comunicação, tá certo? Então tem que falar uma notificação que tem que ser feita, explicando qual que é a operação, os critérios, tá certo? Aqui, ó, os acionistas ofertantes que pretenderem alienar as suas ações de titularidade deverão enviar notificação aos acionistas ofertados, tá certo? Aqueles que querem comprar aqui, manifestando o direito de exercer. E aqui, uma outra coisa que eles colocam nessa cláusula, então é uma cláusula mais sofisticada. Então, ele define um valor justo, tá certo? Então, olha, o mecanismo, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá aqui, o mecanismo para a determinação do valor justo, aqui, não, antes, essa aqui, ó, esta cláusula que eu queria. Uma vez receber uma contra-notificação de drag along pelos acionistas ofertantes, a obrigação ficará suspensa. Isso quer dizer o seguinte, apesar de ter o drag along, nesse acordo, alguns acionistas podem falar assim, olha, não concordo com isso, então ele manda uma contra-notificação, e aí ele está falando o seguinte, olha, a obrigação da venda conjunta fica suspensa até determinação do valor justo da ação, conforme os critérios, e aí ele define aqui como fazer alguns critérios para calcular esse valor justo. Então, apesar de ser da forma que eles desenharam essa cláusula, ele dá caminhos para falar assim, olha, você não concordou? Beleza, então eu tenho direito de te dragar junto, você é obrigado a vender comigo. Mas se você não concordar, você pode se manifestar. Então tem todo o mecanismo aqui, e aí ele fala o seguinte, olha, caso o valor justo de mercado da ação determinado pelo avaliador independente seja superior a 115% do preço por ação calculado com base no preço constante na notificação do drag along, isso quer dizer, tem uma empresa que quer comprar a ação da tua empresa por 100, por exemplo, aí você não concordou, você está para ser dragado, recebeu a notificação, você não concordou, você faz uma notificação, ele chama um avaliador independente, ele avalia, e imagina que chegou ao valor, não pode ser 100, tinha que ser 120. E aí o mecanismo aqui está dizendo, olha, se o valor determinado, no caso 120, for maior que o 115, está aqui, então ele está falando, olha, quem que vai pagar os honorários? E aí tem toda uma discussão aqui, olha, como que vai ser feito isso aqui, vai ter uma renegociação, tá certo? Então, aqui no caso, eles estão falando só assim, quem que vai pagar as contas. Então, tem todo o mecanismo aí. Então, apesar de ser uma obrigação e parecer assim algo muito forçado, não é bem assim na prática. Então, tem assim, tem mecanismo, você não concordou? Legal, você se manifesta.
e pode, assim, falar, ó, o preço está baixo, legal, você vai ganhar 100 aí, estão oferecendo por 100, você acha 100 legal, eu não acho. Chama o avaliador e vamos ver qual que é a situação, tá ok? E aí depois tem toda uma negociação que feita com base com isso, inclusive tem que envolver a empresa que está querendo comprar essa daqui, alvo da aquisição. Outro exemplo aqui, também que eu baixei na internet, outro acordo de acionistas, então até são acionistas da Natura. Então deixa eu descer aqui, ele tem a cláusula aqui, ó, da obrigação, vocês estão vendo aqui do meu lado, da obrigação de venda conjunta, o drag along, e aí ele está pegando também, definindo como que ele é feito e tal, quais são os percentuais quando você pode acionar essa cláusula de drag along. Então não é assim, olha aqui, as partes que em conjunto sejam titulares de no mínimo 60% das ações, partes do drag along, e que desejam alienar o total das mesmas a outras, ou seja, um grupo que tem 60% das ações, que quer vender as suas ações para outros, terão direito de exigir que quaisquer das demais partes alienem em conjunto com as partes de drag along. Então ele tá estabelecendo a regra, olha, quando tem um grupo, e isso é muito importante escrever direito essa regra de drag along, até para você não ter conflitos aí. Então, no caso desse daqui da Natura, se tiver um grupo de acionistas ali, que juntos formarem 60%, se eles quiserem vender as suas ações para o outro, pode obrigar todo o resto a ir junto, conforme as regras aí do acordo. E aí também está falando, ó, tem que fazer a notificação do drag along, e assim por diante. O que acontece se as partes não aderirem. Então, ó, você pode depois entrar na justiça, tá certo? Pedindo seus direitos. Então, ele faz as menções aos códigos para isso. Tá ok? Muito bem, pessoal. Tá aí o que é o drag along. Seria um tag along, mas com obrigação. Só que aí você, que é acionista minoritário, está obrigado a vender junto. É uma cláusula razoavelmente comum, muito comum no mundo do private equity. Então, se tem uma empresa de private equity que entrou na sua empresa, é acionista da sua empresa, grande chance de ter essa cláusula ali. Ou até outras que não receberam esse movimento, mas os acionistas já estão imaginando uma situação que eles podem ser alvo de uma aquisição, e aí eles falam assim, olha, para garantir a viabilidade da aquisição, vamos colocar essa cláusula. Tá legal? Até mais!